Se você ainda não conhece essa música, vai lá no vídeo da Maratona de Berlim, que ela foi lançada lá. Então já tem maiores detalhes dessa abertura aí da série Caminhos. Hoje, bom, sejam bem-vindos aí quem nos acompanha. Hoje um Caminhos aqui que eu já tô tentando, olha, há uns 5 anos pelo menos tentando fazer a marcação desse bate-papo, Antes mas o mesmo, cara é muito compromissado, o cara tem aí, tá sempre viajando pra lá e pra cá, tem Globo, tá sempre procurando pelo cara e tal. E hoje finalmente eu consegui um espacinho na agenda. Então, muito obrigado, Dieguinho, pela tua disponibilidade. e aí, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, aquela coisa, né? Porque a gente nunca sabe como é que a pessoa vai acompanhar, né? Nem se ela tá no YouTube, nem se ela tá no Spotify, mas estamos aí, firmes e fortes. Bem-vindos, tu já conhecia essa nossa sala aqui da Action, não? Só de vista. Achei muito legal a vinheta de abertura, achei bem bonita. O cara que fez ela é muito bom. O cara é muito bom. Posso te dar o contato depois dele, o cara é diferenciado no trabalho. Mas vamos lá, Diegão. Nós temos aí uma história para contar, uma trajetória. Eu já conheço a tua trajetória pelo menos aí de uns 20 anos para cá, assim. Então, obviamente, se a gente fosse falar todo esse caminho aí, nós ficaríamos aqui Caminho mesmo. umas 5 horas. É, Então, vamos resumir e eu vou tentar trazer o enfoque para uma das provas que foi, na verdade, obviamente, um marco na Action, na trajetória de muita gente daqui. Já falamos sobre a Bonito 21K de algumas pessoas e hoje mais uma história da Bonito 21K. Foi tua primeira meia, né? foi a primeira meia, muito aleatória, assim, a decisão de poder correr ela. Algumas pessoas, né? Porque eu acho que eu nunca tinha pensado em correr uma meia maratona, nem nada do tipo. E claro, depois dela tem uma virada de chave interessante na mentalidade, preparação e mais coisas que a gente já conversou bastante também pessoalmente, assim, pessoalmente entre aspas, né? Online, né? Mas no privado. Então, sim, foi a primeira meia, e muito bacana a experiência, assim, né? De conseguir entender várias coisas que tu conversa, que tu trouxe, assim, né? Eu tinha, como muitas pessoas que eu vi falar aqui no Caminhos ou em outros momentos, tinha aquele receio, né, da preparação, do que fazer, como vai ser. Eu acho que um dos meus maiores medos era terminar ela e não ficar, tipo, uma semana para me recuperar. Cara, eu odeio aquelas dores horríveis de pós-treino. É que existem dores e dores, né? Mas É. eu fiquei pensando, meu Deus, não dava, não, e eu tinha um Tá, mas compromisso. da onde que. Porque é o seguinte, tá, tu é um cara que tem. Eu te conheço já há tanto tempo e desde lá eu sempre nós já acompanhamos ali em outros momentos, com musculação, a própria corrida ali, que a gente participou de algumas provas. Então tu sempre teve ativo, tu é um cara que pratica esportes e tal, né? Então, obviamente, fazer uma meia maratona é um grande desafio, sempre, qualquer meia maratona é sempre um grande desafio. Mas da onde surgiu, assim, da onde que tu começou a correr? Vamos um pouquinho, assim, só do teu envolvimento com a corrida. Cara, na verdade, assim, eu não acho que eu fui sempre ativo, tá? Na verdade, eu acho que boa parte da minha vida eu não fui uma pessoa ativa. Ah, então, Eu acho que se fosse. A gente tem aí o Pod Action da concepção dele desde março de 2022, né? Eu me negaria a fazer aos 2 anos atrás, esse podcast, porque seria muito. Não, não seria eu. Eu seria muito mentiroso se fosse dá, o caso. Por quê? Porque eu não era uma pessoa ativa, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje em dia de poder fazer isso, assim. Eu acho que eu tive as minhas fases de academia, então eu que acho que assim, essa que é o concerto que cara, de repente eu vou fazer. Tu era um cara de indas e vindas. Tu ia, fazia um pouquinho, parava. Ia fazer um pouquinho, tá. fazia Então, mais porque, assim, existia uma consciência de que, sim, precisava fazer uma atividade física, um exercício físico, tá. pela necessidade de ter que fazer porque é saúde.
tá? Então existia um entendimento sobre isso. Eu acho que boa parte das pessoas tem, algumas tomam a atitude de fazer algo, outras não. Tá. Mas eu era um cara sedentário. Boa parte da minha vida eu fui sedentário, né? Tu me acompanhou em vários momentos de academia, de corrida, eu vi tu começar essa função das corridas, eu vi teu primeiro grupo de corrida e auxiliei ali foi no tratamento com dependentes químicos, né? Então tem toda essa história, assim, mas realmente eu acho que eu nunca fui, assim. Quando chegou a pandemia, veio aquela coisa de ir para casa, de ficar em casa e tudo mais. E assim foi até eu me desligar da empresa que eu trabalhei desde 2018. Pode A ser. gente entra num contexto, então, que é bem importante, assim, que muita gente se identifica, né, Diegão? Que é essa questão do idas e vindas, assim. Vai lá, faz uma atividade, tenta buscar, tenta uma motivação, semanas boas, semanas ruins, mas sem ser aquele cara, daqui a pouco, então, que tenha o exercício de forma regular. Então, tu é um cara que era na época assim aquele perfil que a gente vê muito em academias, vê muito no próprio grupo de corrida aqui que tu vê, acompanha, muita gente entra, sai, vai lá, faz um mês, faz 2 meses, depois para, depois volta 5 meses depois. Então era então desse perfil. Beleza, daí veio a pandemia e aí, E a desespero, né? pandemia é desespero, né? Assim, eu super respeitei a situação da pandemia, de ficar em casa e tudo Uhum. mais e tal, entendi. Nunca joguei contra isso, assim. Até porque não sou da área da saúde, quem sou eu para querer discutir se está certo, se está errado, se é ou se não é, né? Do marketing, então cada um com suas áreas. E aí o que acontece? Eu percebi que, tipo, em casa, trabalhando em casa, a rotina, cara, um dia eu tava tomando uma caipirinha às 10 da manhã trabalhando, entendeu? Lá. Então, tipo, é isso, assim. E aí eu vi que eu brinco, mas é verdade. O dia que eu percebi que tava demais foi o dia que eu fiz bolinho de chuva de cenoura com caldo de chocolate para lanche. Não tem problema fazer isso. Só que isso não era uma exceção. Isso era Sim. uma regra na minha rotina de vida. A gente gravou há pouco tempo com a nutricionista, né? E a gente falou sobre isso, né? Então, aquelas regras, aquelas exceções que ela comentou, exatamente era a minha regra de vida, porque era totalmente, né? Na época que dava para sair de casa antes da pandemia, era pelo menos uma vez por semana tinha happy hour, entendeu? Então, era uma coisa muito fora do contexto do que eu sou hoje. Só que chegou um dia que eu me pesei, eu tava com 100 quilos. E não Bateu os era 3 dígitos. bater os 3 dígitos. E não eram os 3 dígitos que talvez um dia eu bata por músculo, por, sabe, desenvolvimento, por performance e tal, assim. Hoje eu tenho um peso, não tenho os 100 quilos, mas assim, tô na casa dos 87 quilos, mas eu já tive 87 quilos e o maior percentual era de gordura, hoje o maior percentual é de músculo. Então, quando eu vi que bateu 100 quilos, eu, tá, tá russa a coisa. Alguma Aí, coisa estranha. tá bem estranho. Aí eu entrei em contato contigo, Vini, socorro, né? Eu preciso fazer alguma coisa, assim, né? E aí a gente fez uma aula online de funcional. Eu tive que parar no meio da aula, porque eu não aguentei. E aí levei uns 40 minutos para me recuperar. Vamos lá, a gente está falando aí, então, pós-pandemia. Pós-pandemia não, porque na verdade a Não, pandemia ainda durou um abril de tempão. A gente está falando. 2020, A gente está falando mês no ápice. que estava em casa de home office. Ah, E aí eu vi que precisava emagrecer, precisava cuidar melhor da alimentação. Se eu pegasse Covid, isso ia contribuir muito, porque a imunidade baixa, toda aquela uhum. tem uma noção de como funciona o corpo, né? Então precisava ter essa mudança. Eu já tive minhas fases de corrida, então na verdade era voltar a percepção da corrida e tudo mais. Com o tempo foi aquela coisa de sair de casa, mas caminhando com máscara. E aí aos poucos aquela de poder correr, né? De poder dar alguns trotes. Mas precisava emagrecer, né? Porque estava muito acima de peso. Devia estar com uns Pois é, 40%. aí é um ponto importante a gente estar trazendo, porque a gente. Eu falei da prova de Bonito 21K, que era em 8 de dezembro. 4 de dezembro? Ali no início de dezembro. No começo de dezembro. Nós estamos falando aí, cara, num processo que é 6 meses, Não, sete um ano meses. e meio.
Ah, tá. Isso a gente não tá falando no ano, a gente tá falando 2020. 2020, 2020, tá. foi a pandemia. E aí o que acontece? Ahn, eu estava fazendo pilates ainda, porque eu estava com muita dor na lombar, tinha um problema na lombar, enfraquecimento e tudo mais. Imagina, eu fiz 4 meses de pilates presencial e 1 ano de pilates online. Funciona, tá? É aquela coisa, é ter o profissional certo para saber te conduzir. Então eu Claro, tinha um profissional certo. Mas o que boa parte da minha dor na lombar era? Enfraquecimento, porque eu não fazia nada claro. de exercício físico, e um sobrepeso absurdo, né? Então, Uhum. assim, quando eu comecei a fazer pilates em 2019, Vina, eu não consegui ficar meia hora em pé, na mesma posição. Porque acabava com a minha lombar, assim, eu tinha muita dor na lombar. Absurdamente de dor. Então, assim, tive que mudar da mochilinha que ia com o notebook com as coisas das costas para comprar aquelas com rodinha. Porque não dava para ficar carregando esse peso, né? Então, eu tive que trabalhar durante um mês, acostumado a trabalhar com sapatênis, com sapato e tudo mais, tênis, porque tinha que deixar confortável, né? A gente sabe que sapato não oferece qualidade para os pés, né? Nem corpo, nem nada, né? Então, é tênis, assim, e assim foi a vida. Então, eu tive que transformar isso. E aí, manter naquela rotina de, já contigo aí, de alguns trotes, algumas corridas e o Pilates, as duas coisas. Até que 2021, eu disse eu conversando com a professora, disse, olha, eu queria fazer um exercício físico é, com pessoas, poder sair de casa. Então, saía para algumas sessões de trabalho, assim, né, Uhum. presencial. E aí entra a história do CrossFit, porque aí eu parei o Pilates e comecei a buscar. Eu saí do Pilates pro CrossFit, olha a loucura do Não, mas negócio. claro, de certa é uma transição boa no sentido de que tu teve o início de fortalecimento, tu participou, passou por um processo ali importante. É, não que o CrossFit tu não possa fazer também esse ponto inicial. Obviamente, tu pode, acompanhado pelos profissionais certos ali que vão fazer todo o desenvolvimento gradativo como precisa ser. Mas é interessante começar, tu começou, fez o fortalecimento, foi trazendo uma forma e vai para um outro tipo de exercício que no fim das contas foi uma paixão para ti, assim, né? Porque tu acabou te envolvendo bastante com o CrossFit, né? E eu queria funcional, né? Só que, cara, 2021, um ano de pandemia, o mundo ainda tava o caos. Tipo, e os estúdios só poderiam atender no máximo 3 pessoas por horário. Qual horário que eu podia? 19 a 20 horas, que é o horário mais O buscado. pico, sim. Não, óbvio, eu fiquei um mês e meio esperando e não consegui. Mas você quer saber? Vou marcar um horário no box que tinha perto de onde eu morava, né? Que ocasionalmente estou aqui essa semana. E aí fui lá, fiz 2 aulas e disse, gostei, vou fazer. Claro, é muita loucurada para quem. Eu não queria academia, tá? Eu não queria voltar para a academia. Eu queria fazer algo diferente. Então, por isso que eu pensei em funcional, depois foi crossfit. É, porque eu queria deixar mais dinâmico o que eu fosse fazer, assim. Né? E aí comecei com o CrossFit, realmente se tornou uma paixão, ajudou, teve uma virada de chave. Eu acho que a união da corrida com o CrossFit, porque aí nessa fase eu já estava conseguindo correr mesmo, assim, né? E aí te dá uma disposição diferente, uma energia diferente, uma empolgação diferente de poder fazer isso, assim. Uhum. E Ah, aí tu com o começa a ver os CrossFit, teus resultados a nível de movimento, a nível de qualidade, né? De ver que tu consegue e assim, fazer algumas uma coisas. coisa é fato, né? Quando tu tem um fortalecimento muscular e tu tá correndo, aí tu começa a subir outros degraus. Ah, Porque aí o teu corpo tá mais. Tu vai poder falar mais de forma técnica, e eu vou falar de forma leiga, assim. Tu te sente melhor para poder correr, tu tem mais força para poder correr, então o tu fortalecimento. recupera melhor, tu treina melhor, tu já tem um ciclo todo ele mais rápido e de maior qualidade. Nesse ponto aí, a gente estava falando aí em corridas ainda que tu estava fazendo ali de 5, de 6, Eu ainda 7. não, eu ainda estava na casa dos 5, mas eu não conseguia correr os 5 km direto. Isso me Entendi. deixava super frustrado. Muito frustrado. Porque aí, em julho, veio a história de Bonito, de 2021. Né? Chegamos nela. CrossFit em junho de 2021, em julho veio essa história. E assim,
foi uma coisa muito do nada. Porque eu não lembro que momento que pipocou a ideia no grupo do WhatsApp ali, e aí veio, assim, a parte que, né, era minha coach na época ali aqui no Action, ela veio, vamos, e tu vamos, e eu assim, gente, o que eu vou fazer lá? Tipo, correr 21. Eu ri, né? Porque é o que todo mundo que não tá acostumado acha, tipo, que absurdo é esse de poder fazer 21, né? E aí, assim, quer saber? Vamos embora. E aí fui lá, fiz minha inscrição, aquela coisa de comprar passagem, e compra passagem, e deu, e tipo, 2021 eu já estava inscrito e tinha comprado passagem. Não fazia ideia se eu ia Agora já conseguir. era. O grande ponto que eu acho que também vale salientar é que essa questão, por exemplo, da viagem para Bonito 21K, ela foi o start para chegar na distância. Não é que tu já almejava, tipo, eu quero fazer uma meia maratona. Não, tu tava treinando e tal. A distância, ela surge a partir do momento em que tem a viagem, tem a galera toda vai se reunir num lugar bom, vou viajar, vou estar com a galera, e não sei o quê. Bom, mas já que eu tô, então vamos fazer meia maratona. Como é que é? Só que tem várias coisas constantes dessa história de esporte e corpo e autoconhecimento que me ajudou a chegar, Claro. talvez, agora. Tá? Que é. As pessoas às vezes me questionam quando eu vou fazer uma maratona, eu dei a resposta. Quando eu tiver condições de poder treinar para tal. Hoje eu não tenho condições de treinar para tal. Então, por que. Tu tá esperando o momento perfeito? Não, não é isso. A questão é que eu tenho absoluta certeza que se eu fosse me inscrever para uma maratona daqui a 6, 7 meses, eu não teria condições de treinar para isso. Uhum. Não, tá Então, certo. é consciência, sabe? Só que para mim poder ter essa consciência, eu precisei cair várias vezes no passado. E a primeira queda foi qual? Eu saí de férias no final de 2000, em julho. Na verdade, eu não era férias, eu tinha um banco de horas, assim, então eu fiquei tipo 2 semanas ou 3 semanas off do trabalho. E aí eu peguei muito pesado no CrossFit e estava correndo já aquele início de caminhada para uma preparação de meia. O que aconteceu? Joelho e o ombro foram para o espaço. Tive que caminhar, parar de correr e diminuir muito as cargas no CrossFit, né? Aí eu fui ficar bom novamente para poder voltar a me preparar ali no meio de setembro, né? Que aí começou a preparação pesada e hard para meia maratona de Bonito. E aí foi muito legal, porque essa preparação, e eu costumo dizer isso sempre, é a mais rica de todas. Na verdade, a preparação é muito rica, porque ela tira vários ensinamentos ali. Eu digo que eu costumo sentir falta dos longos, de 16 e 18 quilômetros. Poxa, são 16 e 18 quilômetros, né? Mas assim, é que eles são muito bons, porque eu falo que a corrida e o CrossFit me afetam de forma diferente na minha cabeça, assim. Enquanto um me dá o corpo, me dá uma energia e tem uma questão de senso de comodidade, a corrida é um momento muito eu. Porque por mais que tu corra com alguma pessoa, se tu for fazer 16 quilômetros, tu não vai ficar 16 quilômetros conversando com uma pessoa, né? E foi isso, a minha preparação de 16 e 18, que era fonezinho, eu decidi só ir, aí eu voltaria de Uber, né? E cara, tu pensa em tudo. Tu pensa no trabalho, tu pensa na vida, tu pensa na pessoa, as pessoas que estão na tua volta, tu escuta podcast, tu escuta música, tu não Uhum. pensa em nada. É um momento, assim, E sensacional. acontece tudo isso e tu tá na metade do caminho. Mais ou menos. E aí, e aí tu fica assim, meu Deus. Mas é muito legal, porque tu termina assim, ó. Eu me lembro quando eu terminei meus 18, eu acho que eu até liguei pra Paty. Eu disse, não, eu vou correr os 21, de boa. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Eu te espero. Eu vou Porque fazer assim, a maior distância que tu já tinha feito, qual que era? Te lembra? 7 quilômetros. Eu acho que nas primeiras fases de corrida da vida, assim. Tu não tinha feito, tu não tinha rodado 10K ainda? Não. Ah, Antes da igualzinho. preparação para os 21, não. E assim, esse 7, muito tempo atrás. Quantos anos? Muitos anos atrás. E como é que foi pra ti, assim, qual que era o teu medo da... Porque quando, claro, imagina, se tu fala que, né, nunca tinha rodado 10 e aí falar em 21, qual que era a sensação, assim, Cara, eu acho que o e o meu medo? medo era não conseguir fazer aquilo ali. Dois medos. Era não conseguir fazer aquilo ali e terminar muito mal. Eu realmente não queria terminar cheio de dores, assim.
E aí, claro, depois que eu tive essas dores do ombro e de joelho, eu me lembro que a osteopata que me atendeu da lombar, ela disse, Diego, uma coisa que tu vai ter que levar para a vida é recovery. Tu vai ter que fazer liberação das tuas pernas, dos teus braços, isso vai ser sempre. E não estou dizendo que isso é para todo mundo, mas eu, Diego, sim. Talvez tenha reflexo de uma vida sedentária, pode ser. Ou não, cada um é cada um, né? Mas assim, é algo que eu faço com uma certa recorrência. E eu precisei encaixar isso na minha rotina. Eu fui lá buscar nutricionista, que me acompanhou e tudo mais. Mas aí eu tinha esses dois medos. E não conseguia. Eu me lembro que uma vez a gente teve uma conversa, tu e a Paty, porque eu estava com medo de não conseguir, assim, de poder fazer isso. Mas é aquela coisa, eu precisava respeitar também os meus treinos. E eu fui muito disciplinado nisso. Eu fui lá e fiz todos os treinos, precisava fazer os 4 treinos por semana. Não aguentava mais, chegou uma hora de poder fazer isso ali 2, 3 semanas antes, assim. Mas mantive a disciplina. A parte, como ela tinha uma percepção de crossfit, ela chegou uma hora em novembro que ela já me dava um norte de treinos, assim, de tipo, tem dias que não dá para ir. Ah, tem 150 wall ball. Ela dizia, não, né? Chegou novembro, ela disse assim, tu não vai quebrar teu recorde de peso em nada no CrossFit. Não é para tu fazer quebra de recorde de nada, o PR, né? Esse papel é bem importante, né? Que a parte fez. Exato. Então, assim, ela disse, não, acabou, assim, tu vai lá fazer uma manutenção de treino. Tu não vai subir carga, tu não vai pegar a carga que tu tá acostumado. 2 semanas antes, ela disse, não, a partir da semana tu tem que ir dessa Foi forma. isso pra ti, como é que foi? Porque tu sempre foi meio teimoso com essas coisas aí. Tu Sim. sempre vai. Treinei bastante um pouco naquela época, que chegou ao overtraining, né? Mas não, eu precisava respeitar isso, porque assim, eu tava cansado, né, Vini? Chegou uma hora que as pernas Claro, estavam imagina. tipo, eu coloquei 2 dias na semana de descanso, eu deixei a quarta e o domingo, né? E aí eu comecei a perceber que o corpo já não estava levando mais tempo para se recuperar, sim, não. Então, colocar 2 dias de descanso e, cara, aqui, ó, obedecer o capaz está dizendo que tem que fazer. Senão E eu a não vou questão do peso, tu baixou o peso daí até chegar em Bonito, como é que ficou? ter muito peso. A semana antes da prova, eu treinei 2 dias só. Eu me lembro que um dia eu tinha que colocar peso. Cara, foi só 5 quilos cada hora. Não, eu digo o teu peso, Uh, Baixou bastante, assim. Eu acho que eu fui para casa dos 87 quilos. 87 que eu tenho agora, assim, mas, claro, bem diferente, assim. Mas, sim, baixou o peso, já estava muito melhor de condicionamento físico, de força, né? Eu acho que eu tava com 15% de gordura quando eu fui para Bonito. é 13 quilinhos a menos do 100zão ali, faz diferença, né? É. Não, e assim, trocou, né? Porque eu me lembro que quando eu fui consultar com a nutricionista para Bonito, eu estava com 22% de gordura. E já fazia um ano que eu tinha começado a correr. Então eu devia estar na casa dos 30 quando eu te busquei. E aí eu tava com 15% de gordura e 87 quilos. Então, tipo, eu tava muito bem, sabe? Eu tava pronto para poder fazer aquilo ali. Ou quase pronto, assim. Tá aí pra prova, qual que eram as expectativas? Para a prova, eu não Quai- tive nenhuma crise de ansiedade, entre aspas, antes da prova, assim. Eu acho que a vibe da prova, ela me deixou em alerta para querer fazer viver aquilo ali, assim, de forma, vamos celebrar, vamos correr, estamos aí já. Eu acho que quando a gente foi para a largada, aí sim eu comecei a me dar aquele friozinho na barriga bom de poder fazer isso daí, assim. Eu Aí lembro tem que que eu ter, né? Se não tiver o friozinho na não, barriga, pô. eu tô morto por dentro. E aí eu me lembro que o primeiro quilômetro eu acho que eu fiz junto com a Paty. Ela disse, não, vai porque tu tem perna muito maior que eu sei que tu não vai conseguir, mas vai. E aí foi engraçado, porque assim, sofri, teve um mental que atrapalhou uma parte da prova, e aí o Como? Rafa me ajudou bastante, assim, de poder me ajudar, e aí depois quando o Rafa quebrou, eu fui junto com ele também. Mas por Então, que tu diz? porque, sei lá, acho que eu tinha corrido 2 quilômetros. E aí bateu na cabeça, meu Deus, salto 19.
Só que Não meus tinha nem treinos, começado ainda. só que assim, os meus treinos, eles não foram assim. Quando eu fui fazer meus 16, eu dividi eles em 3 partes, entendeu? Tipo, primeiro eu tenho 6, 7, 6, 13, isso. Eu tinha 13 6 para fazer, não 18. Eu trabalhei o mental dessa forma. Só que na prova isso cagou tudo, tá? Então é tipo assim, meu Deus, tem 19 para fazer ainda. E aí aquela situação, tipo, a gente ia 10,5 e voltava 10,5. Isso é uma tortura para mim, né? Não. E eu, Sim, ainda mais pra ti que treinou só indo, tu só vai, né? E eu acho que é uma das melhores formas, assim, de treinar. os 14 foi ida e volta, tá? Ah, tá. E aí eu já achei chato, eu disse, não gostei. É, porque imagina. Os 16 e os 18 eu disse, vou só ir. Aí eu Uhum. tava comprado um coletezinho parecido com o do Dani, e era bem bom, ele é leve, então eu coloquei do lado uma camiseta nova, água, carbogel, celular, dinheiro e identidade, o cartão na bermudinha ali, então, tipo, eu tava ok para poder ir e voltar, assim, de Uber, de ônibus, seja o que fosse. Mas deu uma quebrada no mental quando foi na hora da corrida. Mas o Rafa me ajudou bastante, assim, a me puxar, vamos lá, aquela coisa. Eu nem tinha intimidade com o Rafa na época, né? E aí, de poder dar esse gás ali na hora da prova e conseguir fazer isso, assim. E aí, na hora que ele quebrou, eu ajudei ele também a conduzir, assim. Na parte da nutrição, tu já tinha também estratégia, tava tudo certinho, tudo Sim, tava redondinho, né? certo. Cara, eu super me senti atleta quando eu tive a última consulta com ela uma semana antes. Eu cheguei lá, ela não mediu nada. Ela sentou, colocou um monte de folha na frente, ela foi ter um papo, foi conversar comigo sobre preparação e tudo mais. Eu disse, nossa, agora eu tô no momento muito atleta, né? Agora eu tô assim, voando, né? Nunca mais tive isso de novo. Mas, mas assim, foi muito legal, porque aí é que é o que eu ouvi. A partir do momento em que tu quer ter uma rotina de atleta, entre aspas, tá? Tu precisa ter um comportamento como tal. Dormir, comer, descansar, né? Que são fundamentais. Pô, tu quer correr muito e tu quer fazer um treino de força que é mais hard, em que eu poder fazer um crossfit personal? Existe. Mas eu prefiro muito, além de ser mais barato, uma incomodidade, que eu acho bacana, que eu acho que é a parte muito legal, assim. Né? Eu poderia fazer um crossfit personal e aí que eu pudesse atrelar as coisas da corrida, né? Mas não é o caso. Então, hoje em dia, eu sei bem qual é o meu cuidado que eu preciso ter dentro do CrossFit, porque no outro dia eu vou correr, tenho treino de corrida, né? Sim. Então, a percepção de comer também, de saber o que comer, tipo, é óbvio que eu já tinha diminuído bastante a questão do álcool, assim, mas hoje em dia, cara, devo beber 2 vezes por mês, sabe? E eu sei que eu só posso tomar álcool, raras exceções, para algum evento e tudo mais, é sábado, depois de correr, e domingo. Mas domingo até meio-dia, porque domingo à noite já não dá, porque na Sim, segunda-feira a gente segunda toma tem uma treino. de treino, entende? Então, teve toda uma virada de chave, Vini, dessa história toda, de lá até aqui, né, de 2020 até aqui, e eu acho que a prova foi um start muito bom nisso, assim. De uma consciência de autoconhecimento, de mudança de E vida. principalmente uma consciência de constância, né, Diegão? Porque era uma coisa que a gente sempre falava muito assim, tipo, pô, não adianta tu treinar super bem, ir pro CrossFit e fazer, pá, hoje eu meti um treinão, não sei o quê, dobrei as cargas, tá? Mas aí no outro dia tu tá quebrado a ponto de não poder fazer nada, e aí passar uma semana machucado porque acabou sobrepassando no treino. E aí algo que a gente sempre conversou muito, e a parte também sempre tava nessa construção do equilíbrio da planilha, né? De ó, gera carga aqui, descansa aqui, faz o outro treino aqui, fazer essa distribuição justamente no sentido como tu falou, pô, no CrossFit agora chegou em novembro, ó, o volume tá subindo muito, o treino da corrida tá super elevado, então pega leve no CrossFit. Então, dá essa equilibrada nas cargas
faz com que tu fez com que tu pudesse ser mais consistente, né? E constante no teu. Eu acho que o grande passo desse processo da meia maratona veio para isso também, né? Exatamente. Aprendi bastante isso. É, às vezes acontece, tá? De eu Claro. abrir o treino do dia do CrossFit e saber que é um negócio tipo assim, cara, perna furiosamente, entendeu? Eu tenho duas opções. É que tem dias que tu consegue adaptar, e tem dias que a mesma adaptação ela vai ficar pesada. Uhum. Cara, eu não me recupero rápido. Eu não sou uma pessoa que no outro dia dormiu bem, descansou, no dia tá novo. Não é. Gostaria, mas meu corpo não funciona dessa forma, entende? Então, aí tem dias que eu abro mão daquilo aí. Né? Ou eu vou no box fazer algo de mobilidade, que aí eu posso usar algumas coisas que tem lá que eu não tenho em casa, ou eu faço um trabalho em casa mesmo de mobilidade, mais intenso, aí não uma mobilidadezinha ali de 10, 15 minutos, não, algo de meia hora, 40 minutos, trabalhando várias partes do corpo, assim. Então, eu tenho essa consciência de saber que, tipo, no outro dia, o CrossFit vai estar lá de novo e eu tenho a corrida. Cara, mas esse é um processo que agora, tô falando aqui, que a gente percebe bem, assim, o tanto que a gente usou de discurso nesse tempo de, meu, vai, calma, vai. A própria corrida, né? Quando lançava a corrida lá, tinha o pace lá para 6 e tu tava correndo a 4:30, 4:50, meu, calma, velho, vai quebrar. E aí quebrava no final e É, ficava daqui a pouco variando. A gente, não, meu, tu saiu muito forte, calma, estabiliza. Então, esse processo, para mim, sem sombra de dúvidas, é o crucial, né? Que é a virada de chave que tu falou da meia maratona. exatamente, assim, essa história do pace, ela me ajuda em tudo, assim, da corrida ao próprio CrossFit. Porque eu tenho que ter a percepção de que eu não posso sair desesperado quando tem fazer as coisas, né? Eu corro bem no CrossFit quando tem corrida, porque eu tenho a percepção de que, cara, não dificilmente vai ser só corrida, tá? Vai ter corrida e mais alguma coisa. Então, tipo, manter o ritmo, entende? De como é que eu vou começar lá não tem uma questão dos treinos de controlar a carga, a intensidade, né? Então, assim, eu precisava entender de que a forma como eu vou começar a correr tem que ser muito parecido com como eu vou terminar. E ainda vai ter exercícios no meio dessa história que eu preciso incluir. E eu não posso morrer em nenhum deles, ou diminuir muito, né? Então, Sim. eu tinha um cuidado de. E ainda tenho, na verdade, ajudou bastante ter esses cuidados. E aí, tudo isso reflete numa questão pessoal, profissional, que no final está tudo ligado. A gente divide, às vezes, em caixinhas, mas é tudo a mesma coisa. Exato. É tudo mesmo Diego. Então, tudo isso ajudou a ter uma consciência maior sobre o que eu quero profissionalmente, né? Que eu ainda estou nessa construção de poder me encontrar como autônomo, empreendedor na área de marketing, assim. Mas quero muito focar em esporte, porque é a minha forma de contribuir, primeiro porque eu gosto, e segundo que é a minha forma de contribuir para que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Eu acho que é atuar dentro dessa história. Que aí veio a história do Pod Action, porque há muito tempo tu vinha com aquela coisa de poder ajudar nas lives e tudo mais, eu não via que aquilo era o caminho. Aí quando vi aquele documentário da Sala, aquilo ali foi um boom na cabeça, assim. Cara, quem sabe a gente não faz um podcast e começa a abordar assuntos do tipo, né? De trazer uma outra forma, né? De poder conversar. E também tem sido revelador isso, porque a gente aprendeu muito durante esse tempo com o Pod Action, né? Sejam por profissionais ou por pessoas que vão lá contar histórias, né? E aí a gente para e olha, assim, olha tudo o que aconteceu durante esse Uhum. abril de 2020 que eu conversei contigo para começar a fazer algo, até a gente estar aqui e poder conversar, né? E tudo por isso, porque teve o esporte como uma grande virada de chave de transformação, né? Uma grande ferramenta, né? Um processo aí que tu passou que o esporte acabou sendo aquele suporte que tu precisava. E é isso, cara. É por isso também essa ideia de contar o caminho, de trazer as histórias, porque cada um tem o seu processo e, obviamente, já convivendo contigo e conversando contigo há tantos anos, é muito bom, né? Poder rever algumas histórias, poder entender mais do processo, que nem tu falou, exatamente como tu falou, 3 anos desde abril para cá, daquele papo.
para cá e a gente vê assim quanta coisa já rolou, quanta coisa já aconteceu, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, né? Então, obrigado, cara, por compartilhar e abrir o teu coração aí depois de tanto tempo que eu tava tentando e hoje tu conseguiu aí parar para fazer esse bate-papo. Eu fico muito feliz, cara, muito feliz mesmo de poder compartilhar com a galera do time também essa história que eu já conhecia aí em boa parte. Mas é que eu acho que é super importante, cara. Teu relato, a tua história, a tua trajetória, ela é muito boa para poder também inspirar, ajudar, para trazer aí o contexto do Caminhos, que é justamente esse de trocar experiências. Eu vou de primeira coisa dizer que quem está acostumado a entrevistar, ser entrevistado é meio tenebroso, tá? Mas, mas é isso, assim, acho que de alguma forma eu estou tentando ver se a minha história consegue contribuir com alguém, né? E o terceiro ponto é que é uma reflexão sobre a minha própria vida, né? Uhum. Então, quando a gente expõe algo, assim, traz um relato seu, de alguma forma também volta para nós para poder ter essa reflexão sobre isso tudo o que passou, né? Mas Não, obrigado com pelo certeza, com tempo. certeza, com certeza. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua parceria de sempre. Semana que vem nós voltaremos com mais um bate-papo, mais uma conversa. Quem tem aí alguma pergunta, alguma coisa para falar para o Dieguinho, pode botar aí nos comentários e seguimos nos falando, né? Semana que vem, bom, agora e outra, já vou aproveitar esse espaço aqui, ó, para dizer, vai lá no Pod Action Brasil, @PodAction Brasil, escuta lá os nossos papos, que daí assim eu ganho um ponto aí também com o Diego, que eu tô anunciando o Pod Action até em um outro. Não, mas vamos conversar, vamos combinar, né? A série Saúde lá que a gente fez tá boa Tá demais. boa, tá boa, tá bem boa. E agora, ontem a gente gravou com uma nutricionista também que tá espetacular. Não perca, tá? Até semana que vem. Fui! Valeu.